No início era o verbo. Bom, pessoal, nós estamos aqui no Dia Nacional de Luta em Defesa do Serviço Público, continuando o nosso debate, às 10 horas, nós vamos falar sobre o arcabouço fiscal, com a exposição do professor Nildo Ourix, que é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC. Nós agradecemos a sua presença, e o senhor vai ter 30 minutos para fazer a sua exposição, e depois a gente vai abrir para o público. Por causa da gravação, né? Bem, meus caros, agradecer o convite da UFSC e reencontrar aqui alguns professores, falar com outros via remota, para fazer uma reflexão sobre o arcabouço fiscal. E o que eu vou fazer aqui é explicar por que razão existe o arcabouço fiscal, qual é a lógica do arcabouço fiscal. Não a lógica imanente do arcabouço fiscal, quer dizer, as contradições internas, suas exigências, tal como ele foi aprovado, porque esse é um debate público exaustivo, já foi feito. Aqui a PUSC, nós trouxemos a Maria Lúcia Fatorelli, que mostrou em detalhe como isso funciona, mas eu queria fazer uma reflexão aqui nesses breves 30 minutos, que não é um tempo bolivariano, para dizer por que nós estamos submetidos ao chamado arcabouço fiscal. E são duas ou três hipóteses que eu submeto ao debate público aqui do nosso sindicato. Tem uma transformação no desenvolvimento capitalista brasileiro. O desenvolvimento capitalista brasileiro, que permitiu que a burguesia industrial e setores da esquerda exalassem um certo orgulho burguês, ele existiu até 1980, 82. Ou seja, aquela base industrial, sobretudo centrada no setor automobilístico, etc. Esse capitalismo morreu, acabou, não existe mais. No seu lugar, o Brasil veio desde a década de 80, mas sobretudo a partir de 1994, com o Plano Real, transitando rápida e inexoravelmente para um desenvolvimento capitalista que eu chamo rentístico. E é isso que está no centro da trama, está tanto o critério da austeridade fiscal quanto o papel marginal das universidades. Está bem estabelecido, mas como a gente não tem, quer dizer, como os sindicatos, os partidos de esquerda e até mesmo aqueles acadêmicos com alguma vocação intelectual não estão dispostos a discutir o desenvolvimento capitalista, nós ficamos nos dividindo em quinquilharias. Mas tem que perceber isso, esse desenvolvimento capitalista. E esse desenvolvimento capitalista saiu de uma base industrial para uma base rentística. Essa base rentística significa a combinação de uma coesão burguesa que está centrada num setor industrial cada vez mais raquítico, eu vou dar os dados, um setor que está sentado o seu poder e sua força econômica no grande latifúndio, portanto, no agro, num setor comercial cada vez mais concentrado e num setor bancário cujo epicentro de acumulação é a dívida pública. Esse desenvolvimento capitalista tem uma característica essencial. Ele não consegue disputar qualquer posição no cenário internacional com os Estados Unidos e com a China, que estabeleceu uma divisão social do trabalho em que o Brasil é um mero exportador de produtos agrícolas e minerais. Então, o que nós temos que ver não é a ruptura entre governos, através da caridade católica. Não, é algo fundamental. A continuidade de Fernando Henrique Cardoso 1 e 2, Lula 1 e 2, Temer e Bolsonaro. É a mesma economia política. É a economia política do rentismo, que vem, desde então, transformando o Estado, a economia, as classes sociais e a cultura. E, portanto, a luta ideológica. Essa transformação radical colocou o Brasil na condição de ser um país que exporta minério de ferro, arroz, milho e petróleo cru. Eu estou falando das exportações do ano passado. Ontem, esse cretino, que é o vice-presidente da República, esse picolé de chuchu, o que ele disse no Twitter dele? Que ele estava quase tendo um orgasmo e dizendo o quê? Que esse ano nós vamos ter um superávit comercial gigantesco, maior da história do país. E nós vamos ter. Só que isso não é toda a verdade. A verdade está aqui, ó. Eu vou dar os dados para vocês, fresquinhos. E dados oficiais, porque um bolivariano trabalha com a desgraça alheia, não é? Eu gosto de ver como é que a rapaziada lá de cima está pensando. Então, eu dou dado aqui do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, da burguesia industrial.
que saiu agora dia 29 de setembro. Qual é a característica essencial aqui? Na exportação e na importação de produtos de alta densidade tecnológica, de média alta, de média baixa e de baixa, o Brasil só tem superávit na última. Quer dizer, se tu pegar o balanço de pagamento, tu vai ver que o Brasil tem um déficit gigantesco na área de alta densidade tecnológica, de média densidade tecnológica, de média densidade tecnológica, de média alta, alta e média, e inclusive em alguns setores em baixa, média, não é? E só tem superávit na baixa. E entra como produto industrializado, inclusive, farelo de soja, que passa por uma fase de industrialização. Então, se pegar o balanço de pagamento, nós temos um superávit gigantesco e tem um déficit comercial, na balança comercial, igualmente gigantesco na área de alta densidade tecnológica. Quer dizer, o Brasil não produz as lentes desse óculos, não produz nada desses equipamentos. No dentista de vocês, nada é nacional, ou muito pouco. Percebe? Então, essa é a transição. Nesse contexto, isso significa uma composição de classe social que todas as frações de classe assumem um caráter rentista. Os latifundiários, a renda da terra. Lá do tomo 3 do Marx está explicado. O proprietário da terra tem o direito à renda da terra. Os comerciantes vão ganhar com uma senhoriagem e vão ganhar com o sistema de importação, cada vez mais concentrado em poucos capitalistas. Tem para todos os gostos. A Luísa Trajano para o petismo e o velho da van para o Bolsonaro. Mas os dois estão com o bolso cheio, que é a característica essencial dos dois. No outro lado, nós temos os banqueiros, o sistema bancário que tem o privilégio da dívida pública. E a dívida pública explica, essencialmente, seu manejo, taxa de câmbio, os objetivos da inflação, garantir o rentismo de todas as frações. Tem mais uma característica. Nesse capitalismo dependente rentístico, para dar só um exemplo da Rede Globo, a Globo, por exemplo, o que ela não vende mais em novela e no Jornal Nacional, no noticiário, etc., ela ganha em operações bancárias. Todas as frações de capitais estão ganhando no rentismo. O epicentro do processo de acumulação é a dívida pública, e o rentismo não é o rentismo no sentido parasitário, o Jerônimo, e daquele capitalista que, pelo menos em relação ao capital industrial, explorava, mas dava emprego, sacou? Da mais-valia. Não tem mais nada a ver com isso. Isso existe, está no chão da fábrica, os trabalhadores estão com o salário lá embaixo, é uma vergonha que está acontecendo, é um desatino que está acontecendo. Mas é a lógica do desenvolvimento capitalista. Então, esse é o rentismo. Então, por isso que eu adiantei para o Rogério. Nesse contexto de capitalismo dependente rentístico, a universidade não tem nenhuma função científica e tecnológica. Além disso, como o Estado não reserva um espaço social para a universidade, uma função estratégica, tal como tem na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e sobretudo na China, organização entre empresa privada multinacional, não a bagaceira brasileira, Estado violento, botando dinheiro, e o Estado diz onde é. Não tem autonomia para professores, isso é coisa de babaca. O Estado diz onde é que é. O Estado que diz, nós queremos microprocessadores. Percebe? Não é Embrapa, é o Estado que determina como é a coisa. Não é conversa mole de presidentinho de quinta categoria que não está à altura do momento histórico, como todos que nós tivemos até agora. Isso é um escândalo que acontece no Brasil. Então, quer dizer, o Estado determina empresa privada e financiamento ao longo do tempo, estratégico. Quem planeja isso? O Estado, as empresas transnacionais e a universidade. Então, não tem esses babacas que ficaram aqui com a internacionalização da universidade. Toda a maioria absoluta desses reitores idiotas que nos governaram até agora, com o bordão da internacionalização da universidade, não entenderam algo elementar. São analfabetos. Eu me indigno contra isso, porque isso conspira contra a universidade necessária do Darcy Ribeiro. Essa é lembrada aqui pelo Nestor, que é esse o único projeto que nós não temos outro. E a universidade é necessária para quê? Para superar o subdesenvolvimento e da dependência. Não é para discutir pós-modernismo. Isso é um lixo, uma quinquilharia ideológica de 8ª categoria. Tem que dizer claro, eu estou absolutamente intolerante com essas quinquilharias que habitam entre nós como se fosse sabedoria. Não é. É uma impostura intelectual completa que tem que ser criticada na veia. Eu não cedo nada para essa gente. E veja, eu não estou aqui, vamos eliminar. Não. O debate tem que ser um debate sério, dizendo onde é que está o nervo da questão. Não é? Eu não estou aqui para ficar de bem com vocês, que todos nós já nos conhecemos há muito tempo. E também não estou afim de ficar de bem com o professor novo. Estou afim de discutir a verdade. Se tiver que ficar de mal com o povo, mas do lado da verdade, eu fico. Tal como o Pasolini. Então, qual é a questão? Esse é o primeiro ponto. A universidade está marginal por isso.
Essa é a situação. Tem um outro problema, que aí eu quero dar o dado novo. Esse aqui é o relatório do IPEA, saiu dia 29 agora. Relatório do IPEA, hein? Não é o boletim bolivariano e dos antipetistas. É a visão geral de conjuntura terceiro trimestre. O que acontece aqui? Qual era a aposta do governo? O governo, com esse liberal, que é o Haddad, serviço dos banqueiros, o que ele disse? A aposta de todo o arcabouço era um aumento da arrecadação. Essa é a aposta. Eu não vou nem reproduzir tudo. O que aconteceu? A previsão do IPEA, já contabilizando o terceiro semestre, nós vamos ter um déficit esse ano de 141 bi. Qual é a proposta do Haddad? A proposta do Haddad é o ano que vem zerar, 2024. Foi o que esse cretino disse lá no Congresso, que esse governo entreguista de quinta está fazendo. Então, nós temos esse ano, segundo o IPEA, a carta de conjuntura saiu há 3 dias, dizendo o déficit será de 141 bi. Mas a economia mundial está pendurada de alfinetes, tem problemas seríssimos. Nem vou falar da taxa de juros nos Estados Unidos, que vai fazer aqui uma pressãozinha para elevar. E o boletim está dizendo o seguinte, que a taxa de juros vai terminar aqui em 2024 com 11%, uma das mais altas do mundo. Quer dizer, o petista fala, está caindo, está para 11%. Quer dizer, você estava no inferno com uma temperatura de 150 graus, agora ela baixou para 130. Percebe? Essa é a ignorância que está entre nós, que é intolerável. Então, o que acontece? Está dando isso para aqui. Segunda coisa, o que os dados demonstram? Que a distribuição, não está aqui, mas eu vou dar para vocês a distribuição salarial no Brasil. Porque o professor universitário, tão isolado da sua vida pequeno-burguesa, ele não percebe o que é o país, ele não tem a menor noção do que é o país. E eu vou dizer para vocês qual é a situação salarial de 90% do nosso povo. 10% do nosso povo ganha até R$ 396. Depois tem 24% da população economicamente ativa que ganha R$ 1.178. Depois tem mais 19% que ganha até R$ 1.599. Depois tem mais 18% que ganha entre um salário mínimo e meio e 2. Se tu somar isso aqui tudo, dá 93. Se tirar o último quartil, dá 71% do nosso povo que ganha até R$ 2.228. Essa é a situação do proletariado brasileiro. Não é a situação nossa, pequeno burguesa. Mas não nos dá direito, por isso mesmo, de ficar imune ao sofrimento humano. Isso não se resolve com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Pode anistiar toda a dívida dos trabalhadores da Minha Casa Minha Vida. Sabe o que vai acontecer? Com o aumento da renda da terra, especulação crescendo, bombando os fundos de investimento na especulação. O sujeito que vai ganhar agora, porque o Lula anistiou a Minha Casa Minha Vida, a prestação. Sabe quanto é que é a prestação da Minha Casa Minha Vida? R$ 89, 96, 114 reais. Esse sujeito vai estar com o título de propriedade na mão. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai vender. Ele vai vender. Por quê? Porque o sistema de salário não cresce. Sabe por que o consumo interno levantou um pouquinho aí nesses 3 meses? O dado do IPEA. É simples. Os dados do governo ainda. O IPEA não tem assim uma metodologia muito forte, mas o que ele tem já basta para, assim, se tiver 2 moléculas de honestidade intelectual, já está aqui. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo algo bem clarinho, que mostra que o consumo das famílias nessa estrutura salarial está caindo. Está caindo nesse governo. Percebe? Eu vou dar os dados aqui para vocês, que é muito eloquente a respeito da nossa situação presente e do desastre que está por acontecer. Do desastre. Não é por falta de aviso e nem por falta de análise. Mas eu vou encontrar aqui, já vou dizer para vocês, a situação de por que está se mantendo o consumo. Que o Haddad vai lá na televisão, e as televisões estão todas fechadinhas com o Lula e com o Haddad nesse tempo. Todos os monopólios de comunicação, Globo, CNN, toda canalha, está fechado com eles. Então, não tem crítica, não tem debate, não tem coisa alguma. Por isso que a função do sindicato, nesse sentido, ela é importante. O que está acontecendo aqui? O consumo das famílias cai do 4º trimestre de 2022 para o 1º de 2023, para o 2º de 2023 e vai cair no 3º aqui de maneira estrepitosa.
E como é que está se mantendo o consumo? Pelo gasto do governo. O gasto do governo o quê? Daquela PEC, esses penduricalhos. Faz um certo asfaltinho em uma cidade, termina uma creche, termina algumas obras, das quais metade das obras são no terreno da educação, faz algumas obras de infraestrutura para os corredores de exportação, mas não consegue elevar o investimento. Então, qual é a característica aqui? Crescimento do PIB. Olha, quando alguém disser o PIB cresceu, vocês começam a chorar. Não fica, o PIB cresceu, porque o petista alienado, o que ele diz? O PIB está crescendo e o salário. Ontem, todas as televisões, CNN, Globo, todos dizendo assim, está aumentando o número de carteira assinada no ano, 1.200.000. O sujeito não sabe que nós temos 110 milhões de trabalhadores do Brasil. E o idiota alienado completo não sabe que 40 milhões, 45 milhões não tem carteira assinada. Quer dizer, quando sobe para 1,2 milhões, ele não faz nem a conta. 45 milhões para 1,2, isso todo ano vai ser 10% no final de todo o governo. A maioria do nosso povo não tem carteira assinada, não tem direito trabalhista algum, não tem previdência, não tem nada. Como é que o governo está mantendo esse consumo que aparece aí com esses programinhas? Mas aí tem um problema novo. Não só a arrecadação caiu, e aí entra o arcabouço fiscal. Lembra? Se a arrecadação cai, o que acontece? O governo não é punido no ano, mas ele tem que fazer uma economia maior no ano que vem. O que significa o ano que vem? Uma austeridade ainda maior do que a atual. Então, 2024 vem um ajuste tremendo. Quer saber por que nós vamos ter a reforma administrativa? É por isso. A determinação é lá. É essa. Vai ter que ter uma economia muito maior no ano que vem. Nós estamos à beira de um desastre gigantesco, de um desastre enorme, que vai fortalecer, entre outras coisas, a direita brasileira. É a direita que sai fortalecida disso, porque nós não temos uma oposição de esquerda ainda. E é a coisa que nós temos que criar, uma oposição de esquerda. Então, veja, eu não estou encontrando dado aqui, mas eu já vou dar para vocês. Ah, está aqui, já achei. Você veja como é que é o consumo. Quando a gente vê o componente da demanda, porque esses keynesianos brasileiros semi-analfabetos, vocês estão vendo que eu estou puto, né? Estou puto mesmo, porque a situação é muito grave. Então, eu estou vendo assim, não é o consumo do governo, o governo tem que gastar. O governo tem que gastar? Muito bem. Como é que está o componente da demanda e taxas de crescimento? Olha só, no último trimestre de 2022, o consumo das famílias era 4,3. Baixou para 3,5, para 3,0. E o consumo do governo, que era 0,5, aumentou para 1,2 e para 2,9. Quem está sustentando a demanda é o gasto do governo. Mas o gasto do governo tem fôlego curto, acaba agora. O governo gasta, tem uma outra coisa. O governo gasta, mas ele não cria um investimento produtivo. Então, o que ele faz? Ele faz um gasto. Contrata empreiteira, contrata escola, contrata... Isso aí, ele gera emprego. Gera emprego no esquema da construção civil, que é o mais rápido. E é o emprego mais desqualificado que tem. É um emprego que não sai daquele patamar de um salário mínimo e meio. É lá que bate. Aí, o que ele faz? Como ele não mexe na estrutura, o que aconteceu no setor da indústria de transformação? Caiu 1,3% nesse período aqui, nesse primeiro ano. Então, a indústria de transformação não mexe. Não mexe. E se não tem, e aí tem uma coisa pior ainda, formação bruta de capital fixo, que é o seguinte, está investindo em máquinas, equipamentos, alô, CTC, engenharia mecânica, evasão completa, saída aos montes, é o seguinte, caiu 1,8%. É gigantesca a queda. Gigantesca. Significa que o Brasil cresce no agritech. O agro é pobre. Poder ao latifúndio, dentro da fronteira, os proprietários, e fora, a cadeia produtiva. Percebe? Que vem a Sadia, Perdigão, a JBS, as antigas lá do meu Oestão. É isso que tem uma partezinha do agro, tem uma parte pequena, é 12%, 15% que é dentro da fazenda, que é o fazendeiro. É aquele que quer arma, etc., tá com o Bolsonaro, que assusta o Rogério Portanova. Eu estou sempre com um facão no carro, não me incomodo com isso, pode circular por aí, não tem problema. Fora da fronteira é o pessoal que vende para fora. Esse pessoal, o que está acontecendo? Está aumentando uma economia exportadora. E essa economia exportadora é isenta de imposto. Ela não melhora a arrecadação fiscal. Percebe? Então, o déficit fiscal já é, segundo o IPEA, será de 141 bi. Por isso que o governo nem sentou com os sindicatos nossos para discutir. Ele deu 1%. Deu 1%. Isso não tem mais conversa. E nós vamos ver o que vem da Lua. E eu não analisei a Lua, porque já foi agora. Tem que ver como é que está lá. Mas esse é o ponto. Deu, acabou.
Por isso que não tem conversa, vai sentar com o sindicato e vai dizer o quê? Ah, o arcabouço fiscal e o engessamento de todo o serviço público está aí. Agora, eu acabei, estava lá no Instituto, fui imprimir. A novidade é subsídios para uma reforma administrativa voltada à cidadania. Texto do IPEA, publicado em dezembro de 2022, sob o governo do Bolsonaro. Os petistas gostam de dizer o inominável, eu digo Bolsonaro. O Bolsonaro fez essa proposta. E essa proposta aqui é uma proposta que dá uma pancada no serviço público. Vai liquidar mais de 40 carreiras. Algumas, segundo eles, já extintas, como, por exemplo, mas outros, vigia, e outros, cozinheiro do RU, etc. Então, essa proposta aqui é uma proposta ultra-reacionária. E é a proposta que o governo já colocou em circulação. Ela é uma proposta feita por técnicos do IPEA, que estão intimamente articulados, alguns deles, com o sistema bancário e ONGs, que são as ONGs que fazem o serviço, tal como a Fundação Lehman vai assaltar 6 bi dentro do Ministério da Educação, a convite desse ministrinho de 5ª categoria, vendilhão, entreguista, sem nenhum compromisso conosco, que é o Camilo Santana. Então, a proposta, eu sugiro aqui que a PUC coloque no site, essa proposta do IPEA, documento oficial, está ali, que se chama Subsídios para uma Reforma Administrativa Voltada à Cidadania. Esse aqui é o guru do governo agora. E eles vão implementar isso aqui. Então, o que eles pegam? A lógica é, pega todas as propostas do Bolsonaro, todas, como também o esquema de privatizações, que vai até os presídios financiados pelo BNDES, com a Luz Mercadante. Meu coleguinha de professor economista, do Jerônimo, não meu, não. Então, o que acontece? Eles pegam toda a economia política do rentismo e fazem algumas modificações, algumas de caráter moral, algumas umas coisinhas de caridade católica, para fazer a gestão moral da pobreza. E é por isso que, então, é um pau no serviço público, uma deterioração do serviço público. Um postulado aqui é derrubar os salários iniciais. Para quem? Para nós, professores? Não, para todos os próximos. Então, muito provavelmente vem para nós também, que nós não vamos entrar numa carreira de Estado. Lembra do Bresser Pereira? Aos que não conhecem, o Bresser Pereira fez uma primeira reforma do Estado, que continua aqui. O espírito fundamental, o espírito e corpo, né? Eles estão colocados aqui, é o seguinte, para os próximos, rebaixa violentamente o salário. Ao nível do, sabe do quê? Ao nível do setor privado. Está dito. Ao nível do setor. Como no setor privado comanda a superexploração do força de trabalho, significa que o professor, se ele começar aqui com R$ 3.500, está bom. Está bom. Está muito acima da sua... Com R$ 5.000, ele já está entre os 10% mais ricos da população. É isso que vão fazer. Como eles não vão tocar em nós, eles vão tocar nos próximos. Mas aqui, para nós, está considerado o seguinte, vão fazer de maneira escalonada. Não tem veneno. O governo é um governo entreguista de 5ª categoria, que eu estou na mais absoluta oposição. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um cálculo de quando as pessoas entraram. Já está dito aqui. E vão colocar assim, Nildo Nix entrou em 95, então tu vai perder 15%. O Jerônimo entrou em 2008, então vai perder 30%. Então ele vai escalonar de tal forma, ou exatamente o contrário, né, que vai nos dividir também. Percebe como é que é? Está no documento. Está no documento. O governo vem aí. Por isso que o governo já enriqueceu, já endureceu contra nós nas negociações. Eu estou acompanhando algumas ADs. Não essas vinculadas como a nossa ao Proifes, que isso aqui não tem nome. Percebe? Precisamos de um sindicato unificado, único, junto com o antes. Essa é a minha posição. Tem conversa. Agora, o governo endureceu, tanto com o Proifes, que é chegado no diálogo, quanto com os bolcheviques, supostos bolcheviques do antes, que não tem bolcheviques, não tem nada. Então, qual é o assunto? Eles vão nos dividir aqui. Está dito como é que vai ser. Então, eu sugiro que todos os associados da PUC leiam esse documento, porque está aqui na jogada. Está claro, não tem mais o que eludir. E a situação, então, é dramática. É dramática porque a aposta do governo, que o governo, veja, o governo não está aqui sendo tomado de surpresa, como eu tampouco. Maria Lúcia Fatorelli, a auditoria está dando a dívida. Os keynesianinhos, esses se iludiram. Não, vai ser muito bom. Um que o outro começou a desconfiar só depois.
Nós alertávamos, vem aí um ajuste gigantesco, porque a economia política do rentismo manda. E o governo não vai romper com isso, porque ele veio para continuar essa obra. Então, é o seguinte, ameaça do fascismo, defesa da democracia, manutenção da superexploração, todos os privilégios de classe, aprofundamento da economia política do rentismo. É isso que está a lógica do arcabouço fiscal. Por isso que eles serão absolutamente intolerantes conosco. Por isso que não haverá nenhuma negociação. Podemos sentar lá, tomar um cafezinho com eles, vai lá o secretário do MPOG, vai lá a Esther Weck, conversa e dá uma conversinha, chama pelo telefone, etc. Mas meter a mão no assunto, isso está proibido. E não é pelo Congresso. Veja, essa semana aconteceu uma coisa extraordinária, semana passada. O Estadão, vocês sabem o Estadão, aquele jornal bolchevique de esquerda lá de São Paulo, ele, em editorial, desceu o cacete no Lira, dizendo que o Lira está chantageando o governo, isso é um absurdo, o governo não pode ceder. O Estadão, a Folha, o Globo, em editorial, todos os jornais dizem o seguinte, chega com essa bandalheira do Congresso. A imprensa burguesa, pró-capitalista, e o governo fazendo o quê? Na sua marcha batida. Ministros mais à direita, cada vez mais... Não há uma anomalia aí, não há uma chantagem contra o governo, há uma consciência plena de seguir com o seu pacote. Esse é o drama. E aí a professorada precisa acordar, entendeu? Eu não tenho muita esperança, nenhuma, mas o meu lema é um só, enquanto tiver bambu, vai flecha. Então, nós vamos continuar atirando. Por quê? Nós não podemos renunciar aqui à verdade. O que é um cientista, um economista, alguém? Um mínimo de compromisso é olhar os números e dizer assim, isso aqui é verdade. Está acontecendo e mais, vai acontecer pior. E está sendo gravado aqui, estou dizendo, o ano que vem será terrível. E as previsões não surpreendem o governo. Percebe? Quando o governo eleva a taxa de juros, o Lula, o que fez essa semana? Passou, sentou com o Campos Neto. Viram uma reuniãozinha? Sentou, pacificou e já não tem. A taxa de câmbio de longo prazo está caindo, então eles acham que vai cair para 11% no final de 2024. Como a inflação caiu, o que beneficiou os trabalhadores? Não foi o aumento de salário, a política de valorização do salário mínimo, foi algo muito mais fácil. Foi a queda dos preços internacionais. A queda da inflação global marchou aqui. Aí o que aconteceu com o Brasil? Exportava milho? Exportava soja? Sim. Exportava petróleo? O preço caiu? O que fez? Aumenta o volume das exportações para compensar a perda de valor em preço para os proprietários. Mas isso não paga imposto. Eles são isentos. Os exportadores de soja não pagam imposto. Só vocês, que são os babacas, que pagam 27,5%. Né? Ficamos todos contentes. Não, eu não, porque eu não pago 27,5%. Então, meu anjo, olha só. Aumenta a exportação, cresce o produto, não aumenta a arrecadação fiscal. Qual foi a proposta que o governo mandou para o governo de reforma fiscal? Lembram? Não vamos tocar em propriedade, não vamos tocar em imposto. Os banqueiros disseram assim, eu lembro da posição da Febraban, dos principais banqueiros da XP, etc. Eles diziam, não é ideal, mas tá bom. É que banqueiro, ao contrário do nosso povo, eles vão sempre por tudo. Eles não vão por pouco. Eles vão por tudo. Eles seguem Max Weber, ciência política como vocação. O que Max Weber, não vou falar nem do Che Guevara. Max Weber diz lá em ciência política como vocação. Se você quiser fazer uma reforminha, você vai ter que brigar o tempo inteiro por um horizonte utópico completo, se você quiser fazer só aquilo que está ao alcance das tuas mãos. Como nós não pedimos nada lá em cima, nós ficamos aqui, não nos tocando, já está bom, nós vamos perder, inclusive, isso. Então, falta lucidez imediata, mas falta acompanhamento dos dados elementares. Olha, eu podia trazer aqui dados mais ácidos, mas eu trouxe o IPEA e o IED, que são dois think tanks da classe dominante, são os dados oficiais. E estou trazendo aqui a publicação preliminar da reforma que vem aí. É essa reforma. O que nós vamos fazer? Pelo menos, se a gente não tem força para lutar contra isso, a gente não pode pensar que isso aqui é um mal menor. Esse é um ponto. Tem uma prostração política. Essa prostração política é parte do oportunismo, parte do analfabetismo, tem que ser claro. A situação é muito grave. E parte fruto dessa alienação global dos últimos 20 anos. Uma alienação completa. O povo perdeu consciência sobre as questões mais fundamentais. O povo não sabe que o Brasil é um país petroleiro, não sabe
Não tem a menor noção. Eu vivi no México, eu vivi na Venezuela, eu vivi na Argentina. A Argentina tem consciência do petróleo porque eles faltam. O México e a Venezuela são países que o povo lá, o peão de Tepito, lá no México, ou de Petare, em Caracas, os bairros mais pobres, eles sabem tudo de petróleo. O brasileiro, a professorada aqui não sabe nada do barril de petróleo. Não sabe quantos royalties. Lembra quando se aprovou, a Dilma aprovou essa proposta criminosa de entrega da lei do pré-sal, que a Petrobras jamais usou a cláusula 12, que podia dar prioridade para a Petrobras? A professora ficou contente com os royalties que vinham para nós. Lembra da alienação? A produção da alienação, o professor não para ver, para verificar os assuntos públicos. Tem um academicismo aqui, que o sujeito é especialista. Em quê? Em física quântica. Nosso querido Newton Duarte em lógica, em paralógica. E todo mundo é especialista. O meu amigo Rampinelli em História das Américas. E são, com exceção do Rampinelli, todos alienados dos assuntos públicos. Percebe? O sujeito pode ser físico, pode ser biólogo, pode ser doutor, pode ser pós-doc, pode ter um lápis mais exuberante, ainda que sem contribuição intelectual relevante. Pode ter uma carreira acadêmica ótima, respeitável como todos nós, só que é um analfabeto político. Esse é o ponto. Esse é o problema. Então, nós temos que esquentar a chapa com as questões fundamentais. Por isso que, a despeito das divergências com a atual diretoria, eu venho para o sindicato, porque aqui é o lugar dos trabalhadores. E eu não sou trabalhador da educação, não sou esse papinho religioso, sou trabalhador da educação. Não, eu sou um revolucionário. E eu quero a revolução socialista. Dentro disso aqui não vai ter espaço para a universidade. A universidade que nós queremos só tem uma possibilidade de uma revolução social. Senão, não vai ter. O que está acontecendo na China? Acompanhe na China. O Miguel Nicoleles voltou da China no ano passado, foi lá. Sabe quantas universidades tecnológicas eles estão fazendo? 1000. 1000. Não é essa expansãozinha assim, que ficaram os prédios tudo pendurados lá em Chapecó e vai no lugar da expansão do lixo. Foi o presidente que mais criou a universidade no país. Isso é bobagem. Isso é uma cretinice de quinta categoria. Tem que ter um projeto de ciência e de tecnologia. Tem que ter um projeto para superar o subdesenvolvimento da dependência. Não pode ser migalha. A universidade tem que estar voltada para isso, para ser a universidade necessária. Não é Paulo Freire, é Darcy Ribeiro. É Darcy Ribeiro. O único projeto que nós temos é Álvaro Vieira Pinto, a questão da universidade. Mas esse religioso que está por aí, difuso, seja católico, protestante, afro, etc., eles pegam Paulo Freire, que é um método de alfabetização, não é um projeto educacional. Paulo Freire não tem um projeto de educação. Quem tem projeto de educação é o Darcy, é o Álvaro, esse que tem o projeto de educação. Então, nós precisamos ver que nós estamos num país subdesenvolvido e independente. Essa determinação é fundamental. Ou a universidade cumpre a sua função aqui, ou não tem jeito. E o quadro é esse que eu dei aqui, gravíssimo, e vai piorar. Então, talvez, Flet, em breve, talvez, nós tenhamos que fazer umas assembleias do RU, como nos velhos tempos, com 500, 600, 700 professores. Talvez seja um signo de esperança. Talvez seja tardio. Ou a professora se mexe, e se mexer é ficar crítico a tudo e a todos. Eu incluo o que eu disse aqui. Não acredito que eu disse aqui, faça sua própria pesquisa. Não pegue seu santo de devoção. Santos não mudam a vida dos homens. É a vida dos homens que muda os santos. Então, essa situação é grave, a situação, gravíssima. Os sindicatos não estão atentos, e sobretudo o serviço público, em especial o sindicalismo universitário, que fica propagando uma universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente determinada, sem entender que esse bordão caducou. Caducou completamente. A questão aqui precisamos lutar pela universidade necessária, precisa ter um projeto, precisa ter ousadia, precisa ter radicalidade agora e precisa ter um ponto centrando nas questões centrais. Obrigado. Obrigada, Nildo. É bom a gente ter, como nós já dissemos, é bom a gente ouvir vozes dissonantes para a gente poder realmente tomar decisões, e aqui é justamente o coletivo que vai decidir, né? Assim como as decisões são coletivas aqui na PUSC, né? Então, agora nós vamos abrir para perguntas, dúvidas, etc. Eu sou o primeiro? Eu gostaria de falar. Opa, Alex, é isso? Isso. Vocês estão me ouvindo? Sim, tem. Sim, posso falar então, né?
Bom, então bom dia a todos e todas. Eu peço desculpas de não estar com a câmera ligada, porque eu estou aqui na minha sala. Meu computador ele não tem a câmera nem microfone, então eu estou acompanhando pelo celular, tá? Eu acho que foi muito esclarecedor as duas falas, tanto a do Camilo quanto a do professor Nildo. E eu gostaria de abrir algumas saudáveis divergências, né? Acho que assim, uma coisa que me preocupa bastante, meus caros, é, de fato, o esvaziamento do sindicato, né? A gente está atolado em uma série de trabalhos, não só das cargas de ensino, mas, enfim, administrativas. A universidade hoje enfrenta um problema sério que diz respeito à interrupção dos contratos de portaria, enfim, então, os colegas que estão em cargos de gestão também estão ocupados disso, enfim. Mas eu digo isso para colocar uma coisa de início, que é o seguinte: eu sou adepto às instituições históricas, tá? Eu sou filiado a um partido político, sempre militei em sindicatos, sou funcionário público, sou professor de uma instituição federal, de instituições federais há mais de 13 anos, e atualmente estou num cargo de gestão. Eu acho que eu estou dizendo isso para pontuar um pouco o lugar da minha crítica, né? Eu concordo que nós temos que fazer um diagnóstico preciso do esvaziamento das instituições, mas eu acho que uma das razões para isso é que a gente apanha de tudo quanto é lado, a começar pelo sindicato, né? Assim, e aí, professor Nildo, com todo respeito, eu acho que um debate sério ele tem que pautar por uma respeitabilidade também dos colegas. Quer dizer, o que eu acompanhei na sua fala foi desalentador, não é? Não só acusar praticamente toda a categoria que pode eventualmente discordar das suas posições de impostura intelectual, como colocar o teu lugar como lugar que está do lado da verdade, né? São palavras suas, né? Eu acho que o debate tem que ser sério, e a gente não pode, quase numa postulação religiosa, colocar isso. Eu sei a verdade, eu tenho a leitura, eu entendo a universidade, e quem diz o contrário, não, partir de uma impostura intelectual. Por exemplo, essa questão da internacionalização da universidade, meu caro, ela sempre teve, desde a Idade Média, desde as universidades árabes, muçulmanas, desde as universidades indianas, desde as universidades cristãs medievais, ela teve essa vocação para uma conversa para além dos seus muros. Então, ela é uma instituição bastante especial, ambígua, porque ao mesmo tempo que ela cria uma corporação protegida, ela também trabalha com linguagens que tendem, sim, à universal. Tá? E dizer que, por exemplo, o Collège de France é orgulho nacional, que a França... Isso é uma bobagem também, Nildo. Nós temos documentos e 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 estudos que comprovam que estas universidades europeias, americanas, canadenses, chinesas, elas estão sim trabalhando para a sua internacionalização também como um projeto de país. Aí eu concordo com você. A nossa universidade brasileira precisa ter um projeto de desenvolvimento de país, de combate às nossas desigualdades e também de internacionalização, meu caro Nildo. Esta é a vocação da universidade. Se a gente abandonar esse barco, ele vai ficar para quem? Desculpa, mas isso eu não posso em nada concordar com você, tá? Então, devemos sim ter um projeto de universidade, concordo nesse ponto, mas a gente não pode abandonar essa bandeira. E dizer que especialização, que nós aqui somos só especialistas, que não temos visão de mundo, Nildo, pelo amor de Deus, de novo, detentor da verdade, vai ficar fazendo catecismo até quando, meu caro? Eu vou citar 4 exemplos só do CFH. Nós temos a professora Lia Warner, que é uma referência mundial em estudos da branquitude. Temos a professora Andréa Schneider, do Departamento de Psicologia, que está tocando um projeto enorme, com financiamento público, para pensar novas políticas de redução de danos no enfrentamento dos usuários de drogas. Ela está enfrentando a questão da Cracolândia, meu caro. Nós temos a professora Letícia Cesarino, Departamento de Antropologia, que está fazendo pesquisas vinculadas a observar todas essas redes digitais
na produção de um novo espaço público brasileiro e que está dialogando diretamente com o Ministério dos Direitos Humanos. E nós temos no Departamento de História a professora Beatriz Mamigonian, que em uma pesquisa recente mapeou as ações do Banco do Brasil no negócio de escravidão no século XIX, o que está engendrando uma ação pública exigindo reparação do Banco do Brasil. Então, isso está acontecendo na Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas agora. Eu peguei 4 exemplos. Então, dizer que os meus colegas, que passam anos e décadas estudando grego antigo, sânscrito, que sim, professor Nildo, são especialistas, não têm visão de política de mundo, desculpe, são assinte. É por isso que o sindicato também está esvaziado. Que a gente sempre, quando busca esses novos professores, que é o futuro da nossa carreira, para um debate como esse, são achincalhados naquilo que eles têm de mais importante, que é a produção intelectual de um conhecimento sério. Socialmente referendado, sim, que é importante estudar a Grécia Antiga, é importante estudar a Índia Antiga, é importante estudar genocídio armênio, como é importante estudar a economia brasileira. Nós temos que ter um projeto de mundo, e a gente não pode, de forma alguma, numa postura militante, quase catecismo, meus caros, o que é isso? Nos humilhar dessa maneira. Então, assim, peço desculpas pela exaltação, mas eu não poderia não fazer o contraponto de algo que eu achei, assim, indizível num debate como esse. Se colocar como portador da verdade, de uma verdade absoluta, universal, o tempo todo, e achincalhar a nossa categoria de cima a baixo, sem sequer reconhecer o que ela tem sido feito, o que ela tem feito, a duras penas, nesses 10 anos que nós sofremos um processo de guerra aberta, que nós estamos ainda resistindo e produzindo ciência de alto nível, socialmente referendada, é uma posição perigosa, perigosíssima, que essa sim, assim como tem gente aí que apoiou voto nulo no primeiro turno, na eleição passada, esse pessoal está batendo bumbo para toda essa gentalha de direita, que o que eles querem mesmo, que é destruir esse tipo de universidade que, de forma autônoma, produz conhecimento. Então, muito obrigado, bom dia e bom debate. Obrigada, professor Alex. Nós temos agora, ele estava antes? Bom, vamos ver. Professor Nestor, por favor. Bom, está ouvindo? Sim? Ok, beleza. Bom, Nildo, você viu que eu estou velho porque eu estou com cabelo branco. Essa é a vantagem de quem é careca, não dá para ver que está velho, né? Mas, passando a brincadeira, né? Tem uma coisa que é muito séria que você colocou, e que foi colocada também pelo outro colega, o Alex, que saiu da conversa, não sei por que saiu agora. Que é que a universidade não tem uma proposta, né? Não tem um objetivo daqui a 20 anos. Internacionalização, quando eu vejo que a internacionalização é feita só dando cursos em inglês e não em espanhol, eu começo a duvidar de que internacionalização é essa, sendo que temos toda a América Latina em volta para a gente internacionalizar e integrar de uma forma muito, muito boa, né? Se não temos um projeto de universidade, e lamentavelmente entra a reitoria, sai a reitoria e continuamos sem um projeto de universidade, se não temos um espaço para discutir um projeto de universidade, realmente não vamos ter uma universidade. Às vezes eu pergunto para as pessoas mais novas, o que esperam daqui a 20 anos? O que vai acontecer daqui a 20 anos com a universidade? E não sabem me responder. Não sabem me responder porque não existe uma proposta, não existe um projeto de universidade para daqui a 20 anos. Não se sabe o que se quer daqui a 20 anos. Isso é lamentável, é terrível. A gente não saber o que é que vai acontecer daqui a 20 anos. Eu sei, daqui a 20 anos provavelmente não estarei aqui falando, mas a universidade, eu esperava que estivesse aqui. As pessoas novas vão estar daqui a 20 anos, provavelmente trabalhando, né? E quem está hoje na universidade, imagino eu,
se eu estivesse novo na universidade e visse uma universidade sem rumo, sem um objetivo, eu ia estar muito desmotivado. Desmotivado para estar na universidade, desmotivado para trabalhar, desmotivado para participar de um sindicato, absolutamente desmotivado. Então, creio que essa questão é uma questão central da universidade. Não sei como é que o sindicato pode ajudar nisso, mas esse é um ponto. O outro ponto que você colocou muito bem, eu acredito também, e é um acredito, eu não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer, acredito que vamos ter mais problemas pela frente. E que não vai ser, assim como eu já escrevi mais de uma vez, não vai ser sentando numa mesa de negociação com o governo que a gente vai conseguir alguma coisa. Quem senta na mesa de negociação com o governo é algum dirigente sindical, e o governo, obviamente, vai olhar para esse dirigente sindical e vai pensar: quantas pessoas estão dando suporte para qualquer movimento que esse sindicalista estiver fazendo? 10, 15, 20, 200? É muito pouco. Não vale a pena se preocupar com o sindicalista que tem capacidade de mobilização de algumas dezenas de pessoas. Então, essas mesas de negociação, para mim, não vão dar em nada. Vamos ter 1%, e se tivermos 1%, vai ser bom. E isso para o ano que vem. Para depois, nem sei o que vai acontecer. E o que me deixa mais triste é ver que o sindicato continua olhando para Brasília, continua olhando a PUSC, continua olhando agora para o PROIFES, antes para o Andes. Tanto faz antes o PROIFES. Se você não tiver 1.500 pessoas a ser mobilizadas em qualquer hora, você não tem força para nada. Você pode espernear, pode botar no máximo cara feia, mas o que mais vai fazer? Não tem força. Enquanto não, o sindicato não se propuser efetivamente se comunicar com a classe, com a categoria, e mobilizar essa categoria, ter capacidade de mobilizar essa categoria, esse sindicato vai ser um fantasma do que foi. Ok. Vai ser um órgão que realmente não vai fazer diferença, como não está fazendo diferença hoje. Não faz diferença para nós, professores, a existência do sindicato. Deveria fazer, mas não faz. Ok. Então, é lamentável isso, e eu espero que o sindicato olhe para os professores, fale com os professores, escute os professores e proponha alguma forma de mobilização. Ok. Muito obrigado. Professor, nós temos mais falas. Professor Adriano. Obrigado. Professor Jerônimo. Ela é primeira? Não. Adriano, você e o Jerônimo. Por favor. Bom, eu concordo com uma parte desse comentário, Nildo, porque acho que qualquer um que tem capacidade de pensar historicamente reconhece que a gente tem uma transformação profunda no capitalismo que dura pelo menos uns 40 anos, né? Uma transformação que começou lá no fim dos anos 70, mais ou menos, que desembocou no que a gente pode, talvez, grosseiramente denominar como neoliberalismo, e que continua em vigor. Acho que essa transformação foi muito profunda em todos os países do planeta, e o Brasil não é uma ilha e não está isolado desse conjunto de transformações que o neoliberalismo trouxe para a gente. Eu concordo também na sua fala que nesse processo, certamente o Brasil se desindustrializa, não só o Brasil, né? Do todo, daquele mundo que a gente chamava de em desenvolvimento, se desindustrializa completamente. Alguns chamam isso de uma era pós-industrial, que é uma tolice rematada, né? Que a industrialização muda de endereço.
O Brasil vai cada vez mais virando um exportador de produtos primários, um país agrário, no qual a universidade passa a ter um papel cada vez menos importante. Eu também tendo a concordar com isso. Eu acho que o esforço de compreender essa transformação global do mundo é uma coisa muito fundamental, né? E você não é o único que faz isso. Tem muita gente que faz isso e que fala num tom mais calmo sobre essas transformações, né? Aqui mesmo na universidade, como o Alex bem observou, existem muitas pessoas que estão estudando isso há bastante tempo, e acho que é um assunto muito importante. Mas se eu não soubesse nada sobre o arcabouço fiscal e viesse aqui para tentar entender um pouco o que representa o arcabouço fiscal, eu sairia daqui sem entender o arcabouço fiscal. Você fez uma fala, como é seu costume, né? Quente, mas não explicou uma coisa que eu acho que é fundamental, que o arcabouço fiscal veio para substituir o teto dos gastos. E que o teto dos gastos era uma coisa que impedia absolutamente qualquer espécie de investimento. E o teto dos gastos foi imposto para a gente pelo governo Temer. Então, assim, eu acho que há, de fato, uma continuidade. Fernando Henrique, 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma 1,5, Temer, Bolsonaro, eu acho que você tem toda a razão. Mas eu acho que essa continuidade não é tão simples como você menciona, porque se ela fosse simples, não precisava, por exemplo, ter promovido um impeachment, como foi o impeachment da Dilma Rousseff. É um processo um pouquinho mais complicado. E eu também, às vezes, embora eu tenda a concordar com o diagnóstico geral, eu acho que você pensa num mundo onde a gente não tem oposição, né? Parece que você esquece que precisa combinar com os russos as mudanças políticas e as mudanças econômicas que a gente deve fazer. A gente não, política, Nilton, e você sabe muito bem disso, não é meramente um ato volitivo. Não é ato de vontade, não basta a gente querer fazer. A gente está inserido num jogo complexo de forças, a gente não tem força para muitas coisas, tem para outras, e é esse jogo. A gente faz o que é possível fazer dentro desse jogo. E, por fim, eu queria concordar com uma coisa. Eu acho que os sindicatos hoje são irrelevantes para a vida da maioria das pessoas. É isso mesmo. E é triste reconhecer. Agora, se a gente não senta com o governo, a gente vai sentar com quem para negociar? Com a turma Chitãozinho e Chororó? A gente tem que negociar com o governo, a gente tem que negociar com essa categoria que não vem para o sindicato. Essa gestão tem feito esforços hercúleos para trazer a categoria para dentro do sindicato e as pessoas não vêm. Não vêm porque o sindicato é irrelevante. Aí você diz, tem que unir o sindicato com os andesianos. Onde estão os andesianos mesmo aqui que propuseram que esse evento acontecesse lá no anfiteatro da reitoria? Eles não vêm também, né? Vem aqui, bota fogo, e não aparece na hora de contribuir. A gente tem feito uma série de atividades, nenhum deles aparece em nenhuma atividade. O PROIFES pode ser ruim? Pode, não vai ser pior. Na verdade, é muito ruim a nossa condição. Agora, a gente precisa entender uma coisa, do lado de lá tem gente, tem oposição, tem posições diferentes das nossas, e que a gente tem que negociar, a gente não age com mera vontade diante desse quadro complexo no qual a gente está. Eu gostaria que você tivesse contribuído para a gente entender um pouco melhor o arcabouço fiscal, as contradições e limites que ele tem, e aqui veio, não ajudou muito, viu, Nildo? Mas, de qualquer modo, agradeço muito a sua participação, porque, como disse o nosso ilustre presidente do sindicato, o sindicato tem que ser sempre plural, inclusive quando a gente convida aqui gente que vem falar mal do próprio sindicato e da própria categoria. Não tem problema, eu acho que isso faz parte da democracia. Obrigado. Professora. Bom dia a todas as pessoas, eu sou Regina Ávila, sou do Departamento de Serviço Social, estive na direção do Antissindicato Nacional até julho, quando terminou a gestão. Estou aqui porque a UFSC é o meu sindicato local, sempre fui filiada desde que cheguei a essa universidade, e já mudei 5 vezes porque eu intervi aqui, né, em função das falas, mas eu queria dizer o seguinte: sindicato é uma frente, né, e tem que cumprir o seu papel de mobilizar a categoria.
né? A gente está com muita dificuldade de mobilizar a nossa categoria, como outras também, de todos os servidores públicos federais, né? Obviamente que existem razões da nossa formação sociohistórica, existem razões conjunturais, mas existe problemas de direção também, não é? Eu fico me perguntando por que a categoria não vem. Por exemplo, eu acho que está sendo muito importante esse debate, mas ele está sendo tardio aqui. Eu não fui chamada para uma assembleia pela direção do meu sindicato aqui para discutir o índice que foi aprovado no âmbito do FONASEP, né, para a nossa campanha salarial de 2024. Então, eu aprendi em pesquisa que, às vezes, quando a gente não tem resposta às nossas perguntas, a gente deve pensar se a gente não está fazendo as perguntas equivocadas, né? Ou, para que a nossa categoria está sendo chamada para discussão? Para ela não estar vindo participar. Além dos elementos que são gerais hoje da dificuldade de participação. Então, primeiro, queria manifestar isso. Queria dizer também das dificuldades que nós estamos tendo em âmbito nacional para mobilizar as categorias. Até o ano passado, a gente conseguiu uma unificação, por exemplo, em torno da reforma administrativa, de mobilização, etc. e tal. A partir desse ano tem sido mais difícil. Por exemplo, eu tenho muito acordo com a tua avaliação sobre o arcabouço fiscal, é essa crítica que a gente tem feito mesmo, né? Mas a gente vai, quando junta as organizações, a gente escuta dizer, não, mas não é um novo teto de gastos, né? E quando a gente vê o arcabouço fiscal, a única aposta diferente é o aumento da arrecadação, que a gente não sabe com que organização econômico-financeira esse país vai aumentar a arrecadação, né? O bode na sala é sempre um congresso difícil que a gente tem, como se isso não fosse projeto também do atual governo, né? Não é um problema do congresso só difícil, mas é um projeto também do atual governo. E assim, olha, as negociações têm sido bem complicadas, né? Por exemplo, na primeira reunião com o governo, né, com a proposta de revogação de várias medidas do governo Bolsonaro, e o governo se recusou. Se recusou. Medida provisória contra a greve. As intervenções do governo Bolsonaro não dependiam de congresso nenhum, não. Numa cadentada, tirava todos os interventores, não tirou por quê? Né? Então, a gente tem que prestar atenção no movimento que está acontecendo também. E, por fim, eu queria te fazer uma pergunta, de fato, assim, que eu tenho escutado muitas críticas em relação a algumas propostas. Assim, que propostas no âmbito da economia brasileira nós temos que defender? Existe uma proposta agora da limitação dos juros. Qual o lugar e a importância disso? Porque eu escuto críticas em relação a essa proposta. Todo o debate que a Auditoria Cidadã da Dívida, também críticas em relação ao limite que isso tem, de fato. E quero dizer assim, eu concordo que a gente está hoje com muita dificuldade de ter um projeto para a universidade, como nós não temos, no âmbito dos partidos autoproclamados de esquerda, uma proposta alternativa de sociedade, de Brasil, né, para disputar no âmbito aí da sociedade. Obrigada. Professor Portanova, nós já estamos... não, Jerônimo, né, primeiro. E nós estamos aqui, e a gente já deveria estar começando a última fala, mas nós vamos dar mais 5, 7 minutos, tá bom, professor? Nildo, tu deve lembrar, né, que há algum tempo atrás, né, nós, na economia, né, nós que somos originários da economia, eu e tu, gente do nosso tipo não era considerado economista, né? Nós éramos considerados poetas ou historiadores. Né? Eu nunca tive o atributo de economista, porque economista é o burocrata do capitalismo, né, que pensa... que para ser economista ele só pensa em reduzir custo e demitir empregados. O economista verdadeiro é esse. Como eu e o Nildo somos de uma origem que não relevamos isso como atividade principal do economista, conclusão, nós não somos economistas, nós somos poetas e historiadores. E eu agradeço muito por ser reconhecido assim. Eu, de fato, não quis ser economista, nem quero ser economista.
Um segundo ponto, Nildo, que eu queria levantar é que eu penso que acho que a intervenção do Ivan, na minha percepção, não do Alex, eu acho que ela também foi infeliz. Eu acho que ele não conseguiu, a crítica que ele fez ao teu papel, eu penso que ele também foi igualmente desrespeitoso, não é? E eu penso que o fundamental aqui é que essa nossa entidade, que é o sindicato, crie sempre, continuamente, espaços públicos para debates como este. Porque é em espaços como esse que nós vamos conseguir conhecer algumas contribuições de cada um, porque eu parto da premissa de que ninguém é dono da verdade. E o espaço público é fundamental para que cada um explicite, entre aspas, a sua verdade e que, como resultado, sejamos capazes de produzir uma síntese que seja melhor do que quaisquer umas das premissas ou das hipóteses iniciais. Eu penso que é para isso que espaços assim são fundamentais, e é isso que eu espero do meu sindicato, que ele continue criando cada vez mais, continuamente, cada vez mais amplamente, espaços como esse, para que as divergências surjam, para que se elabore coletivamente, presencialmente, e, se for possível também através dos digitais, né, e que se produza resultados capazes de avançar alguns passos para frente. E, destacadamente, um terceiro ponto que eu queria levantar. Acho que a questão principal que caracteriza cada um de nós e todos nós nas nossas intervenções, eu penso que são elementos de ordem metodológica, são os métodos com os quais cada um de nós intervém, né, e contribui ou busca contribuir para que se produza resultados na discussão, na crítica e na elaboração do resultado que se pretende, né, o que se possa fazer, né? O que eu queria, então, aprofundar é que o fundamental, Nildo, é fazer como tu fizesse, como tu tentas fazer, e como acho que todos aqui, nas suas contribuições, pretenderam fazer, ou algo que parece revelar a fazer, é que nós temos que aprofundar o nosso conhecimento das contradições, das grandes contradições desse sistema, para que, aí sim, explorando as contradições, as divergências, né, da base do capitalismo e das frações capitalistas e do nosso papel para a nossa intervenção, nós avancemos no conhecimento, no aprofundamento científico, na análise crítica, na visão crítica e na produção de resultados críticos capazes de fazer avançar. E é assim que nós vamos melhorar a nossa contribuição. Voltando à premissa e concluindo, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono absoluto da verdade, nós temos que, cada um aqui, no máximo, é tentar colocar a sua verdade, se quisermos, e colocarmos ao escrutínio público, à discussão, e, metodologicamente, trabalharmos para concluirmos por um resultado que, pelo menos, seja capaz de nos permitir alguns milímetros, alguns centímetros de avanço. Acho que esse que é o essencial. E é dentro desse raciocínio que eu acho que te parabenizo e concordo, acho que com a maioria das tuas críticas severas, que eu acho que são fundamentais, é preciso que se consiga trabalhar com elas e que se avance com elas. Muito obrigado. Obrigada, professor Portanova. E depois do professor Portanova, nós vamos dar a última palavrinha para o Nildo, que nós já estamos fora do horário, mas... Bom, a minha fala assim, vai ser recortada, é evidente, não vai dar para abordar todos os temas que eu gostaria de discutir com o Nildo, mas eu queria fazer aqui breves recados de agradecimento e reconhecimento. Primeiro, agradecimento à direção do sindicato que convidou o Nildo para vir aqui nos xingar. Eu acho que Não, mas eu acho que esse é o papel do sindicato, chamar só amiguinho para falar coisa que a gente quer ouvir não tem o menor sentido. Então, assim, primeiro, a direção de ter convidado o Nildo e que seja convidado outras vezes para continuar essa discussão. Segundo, eu queria também agradecer ao Nildo pela clareza da exposição que ele fez numa linha de raciocínio que vai ao encontro daquilo que ele sempre defendeu e que nos traz aqui muitas luzes de reflexão. Então, eu queria agradecer ao Nildo por essas colocações que ele fez. E, em terceiro lugar, também eu queria trazer aqui identidades e diferenças
do Newton. Eu não sei se estou ficando burro ou velho, os dois ao mesmo tempo, mas, em princípio, eu acho que eu concordo com 95% do que o Newton falou. Não, é horrível falar isso. Eu acho que eu estou desistindo Mas aqueles 5% é onde a gente vai apontar a direção, e eu só vou ficar nos 5% das diferenças. Então, assim, a primeira, Nildo, cara, o fascismo está aí, ele existe, tem que ser combatido. Que negócio é esse que não tem fascismo? Que não é uma discussão séria. É seríssimo. Nós tivemos as portas de um golpe militar não, um golpe contra a democracia. E dizer que isso não existe e que está aí nos ameaçando e ameaçando a universidade, não, calma lá. Isso é um tipo de mobilização que nós temos que ter e permanente. E vou dizer uma coisa que ninguém gosta de ouvir, eu não vi a grande imprensa, nem a pequena, nem ninguém falar. Se existiu uma unidade popular, foi em torno do Bolsonaro e não em torno do Lula. Já vou me explicar. O Lula quase ganhou no primeiro turno, quem aumentou os votos no segundo turno foi o Bolsonaro, com o voto de quem? De todos os partidos que estavam do outro lado. E ninguém fala isso. Então, nós continuamos ameaçados, sim. Então, eu queria dizer a outra identidade que eu tenho com você. Eu também sou um revolucionário. E acho que continuo revolucionário. Inclusive, eu disse para o meu pai, quando eu entrei na luta política, ainda no período da ditadura, que eu não chegaria aos 30 anos, já tinha me despedido dele. E consegui repassar esse período todo e estou aqui, um velho gagá, falando de coisas que eu falava a vida toda. Então, assim, terminando, Nildo, eu queria dizer que a grande revolução vai se dar por um conceito burguês de democracia. É isso que nós temos que defender. É a democracia na sua essência. Quando Marx falou em ditadura do proletariado, ele se opôs à ditadura da burguesia, que era de uma minoria. Ele sempre defendeu a democracia mais ampla, e é isso que nós temos que defender, um conceito burguês de democracia. E sabe qual é o último bastião da democracia? O poder judiciário. Sabe qual é o primeiro poder que sempre é atacado por qualquer um dos que querem ser ditadores? É o poder judiciário. Quem é que segurou a nossa democracia? Foi o judiciário. Senão, hoje, nós estaríamos lutando contra uma ditadura fascista. Só para terminar mesmo, lembre-se que o único presidente em toda a história do Brasil que recebeu um deputado nazista foi o Bolsonaro, com um silêncio absoluto dos setores de Israel, com setores judeus aqui no Brasil. O que é que nós estamos vivendo em todo o mundo? Essa é a grande questão, para além das minúcias que nós temos das diferenças. E queria dizer, acho que o Alex não foi ofensivo, não. Ele só falou na mesma frequência que falou o Nildo, e eu acho que o Nildo também não se sentiu ofendido. Muito bem, obrigada. Professor Nildo, nós já estamos com 15 minutos de atraso. Então, 5 minutos. Eu vou lhe dar 7 minutos. Bom, gente, olha só. Veja o seguinte. Eu quero terminar com essa questão do Rogério, que é a questão sobre a ameaça fascista. Mas eu queria começar com o Alex, que veja o Alex sai do debate. Está no YouTube? Vamos lá, Alex, é para vocês que eu vou dizer. O Alex é cristão novo. E no que ele é cristão novo? Tem um hábito muito estendido entre nós. É transformar a crítica numa ofensa pessoal. Por quê? Isso é um oportunismo. Eu descobri com o tempo. Porque se você se considera moralmente ofendido, você fica desobrigado de responder à crítica. Essa é a pequena astúcia do cristão novo, que é o Alex. Cristão novo, no pior sentido da expressão. É o recente-convertido. Percebe? E o recente-convertido não tem convicção. É a própria expressão da gelatina. É isso que o Alex tem. Então, quando o Alex vem aqui, eu não disse, Alex, que eu sou dono da verdade. Se liga, velho. Tem uma coisa aqui mais grave. Eu disse que, tal como Piero Pasolini disse,
Se eu tiver que ficar inimigo do povo, eu fico com a verdade. Posso ser inimigo do povo, mas não da verdade. É claro que eu venho aqui, eu sou um homem de convicção. Eu não sou um bocó. Eu sou um homem de convicções e de profundas convicções. Segundo eu vim aqui, estudei a matéria, pedido do meu sindicato, e fiz uma exposição claríssima sobre a ameaça que está aqui diante dos olhos. Olha, Nildo, eu não agora vou depois, aceitar isso, não. Me chamar de cristão novo, primeiro que é uma coisa antissemita, tá? não tem nada Primeiro de que é ver uma coisa antissemita. venha com isso. Segundo, você vai partir por o argumento da autoridade pelo tempo. Não me venha com Tá, meu caro? Eu tenho 45 anos também, tenho os meus... E não vou topar esse papo Eu dentro não comecei na comigo. universidade ontem. É o ato Então, da... você vir com esse argumento do tempo, é você que está partindo para a ofensa e não está respondendo. Não fala sobre o arcabouço fiscal, só ficou terceirizando aí sobre suas teorias da Revolução Brasileira, não falou. E agora vem me ofender de novo. Vamos lá, tem uma coisa aqui que é o seguinte. Essa agitação barata de antissemitismo comigo não pega. O cristão novo é o ato da conversão. Disse claro. Não me venha com essa agitaçãozinha barata, que isso comigo não funciona. Então, esse é o primeiro. É cristão novo no sentido que é convertido na verdade, mas não domina a verdade. Quero sublinhar isso. Esse é o problema. E eu não disse aqui, repito, que eu sou dono da verdade. Eu vim trazer aquilo que é a minha convicção. E eu não estou aqui para ficar no pântano, eu tenho aqui para dizer o que eu quero, porque é grave a ameaça sobre a categoria. Depois vamos ao exemplo. Não achincalhei ninguém, esse sindicato está vazio, o debate público no meio da universidade é inexistente, inclusive no CFH. Mas é no socioeconômico, é no CCB, é no CTC, é em todos os cursos. Isso é um quadro geral. Então, essa coisa de transformar uma crítica numa ofensa moral, para se desobrigar intelectualmente de responder à crítica no mérito, é um artifício muito comum que nos levou para a falta de um debate público sobre as grandes questões. Então, não tem achincalhamento nenhum. Vamos lá. Não existe nos Estados Unidos nenhum processo de internacionalização, ou se existir, aquele que está na Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, que mostra como claramente os Estados Unidos não têm, a educação dos Estados Unidos está aporcalhada nos níveis inferiores. O que eles fazem? Eles chamam uma quantidade de asiáticos latino-americanos que vão estudar lá e se transformam em pesquisadores permanentes. E eles têm um programa gigantesco de atração de cérebros. A fuga de cérebros de toda a periferia capitalista para lá e a aliança estratégica com o Chile, vai em qualquer campo da universidade gringa, está cheio de asiáticos. Bom, isso é uma política de nacionalismo completo. Eu repito, somente os bocós ignorantes vêm defender o projeto da internacionalização. Me indigno, denuncio como impostura. Bom, veja, o Alex diz, essa gentalha do direito, são 52 milhões de brasileiros, são 52 milhões de proletários, tem 52 milhões de burgueses lá, 52 milhões de fascistas, não. Tem no mínimo 35 milhões de fudidos, proletários, que estão afundados nesse abismo social. Percebe? É essa gente que está desiludida com o sistema. Esse é o ponto, eu vou entrar então no final. Então, eu queria dizer para o Alex que ele precisa aprender a ouvir os demais que saem do senso comum onde ele está acostumado a estar e rejeitar a crítica. Por um postulado de ordem moral, é a primeira forma de esterilizar e castrar, interditar a crítica e deixar a crítica como monopólio da direita, que é o que aconteceu em todos os últimos anos. Então, só isso que é isso. Mas eu rechaço totalmente, é uma forma de sair pela tangente e não enfrentar o debate sobre eu vir aqui a xingar. Fiz uma crítica e faço em qualquer lugar onde for. Faço essa mesma crítica. E a realidade me valida. Estamos aqui com 500 professores no debate público. Não, as pessoas estão tudo dedicadas. Que os professores têm um currículo exuberante e contribuição intelectual nula, mas está claro no debate público. Qual é? Eu vejo meus colegas no meu departamento, eu estou no departamento, não falto com respeito com meus colegas, mas
O direito ao pluralismo, que a consciência liberal reivindica, tem como suposto o exercício da crítica, seja ela qual for. Então, não me venham transformar a crítica num apelo de ordem moral, que isso é um recurso rasteiro. Vamos lá agora a outras questões. O Adriano diz o seguinte: bom, o mundo se... Tu faz um reparo? Não. O desenvolvimento capitalista é sempre por região. Na década de 60, 70 foi na América Latina, na década de 80 é Estados Unidos, parte da Europa e, sobretudo, o leste asiático. Uma industrialização gigantesca. Na China, na Índia, na Indonésia, no Vietnã, está acontecendo. É gigantesco. Bom, é nessa transformação que eu digo, qual é a estratégia que o governo Lula tem, os governos que tiveram? Nenhuma. É de uma adaptação simples e passiva. Não há. Veja que tem algum surto de política industrial. Os Estados Unidos estão colocando esse ano 52 bi na área de microchips, etc. Sabe quanto é que o governo miserável está colocando aqui? 800 milhões. Quer dizer, estamos fora. E qual é a adaptação? Política gigantesca. Sabe quantos pesticidas e química o governo Lula liberou aqui, que estavam proibidos durante o governo Bolsonaro? 54. Para quê? Para aumentar a produtividade do agro. Envenenando o povo brasileiro. Tem que acompanhar. Eu sei que não é como. E, claro, o Alex diz bem, eu não só votei nulo, como fiz campanha. E estou na oposição à esquerda nesse governo. E aí vem a questão central. Diz o Adriano, olha, tem uma oposição. É aí que tem um problema que ele queria concluir tanto na questão dele, quanto na questão do Rogério. E para a Regina, já queria antecipar, Regina, toda tentativa de tabelar juros, dança. Tem que estatizar o sistema bancário. Aliás, como o leste asiático fez, como era na China, na Coreia, tem que estatizar. Fechar a conta de capitais, mas os caras não querem fechar, isso aí significa brigar com o sustento do governo. Então, limitar juros, saiu até o ano passado aqui o livro do John Locke sobre no século XVII, ele discutindo o tabelamento dos juros, e, naturalmente, isso não funciona. Bom, mas eu queria dizer para o Adriano, então, aqui, finalmente, nessa questão de uma oposição. Qual é o nosso problema, Rogério? Tem a ver com a tua e a questão do Adriano. Não há fascismo. Há uma ultradireita que emergiu da crise do sistema político. Qual era o sistema político que nós tínhamos? Aquilo que eu chamava de um sistema petucano. Petistas e tucanos se alternavam na administração democrática da ordem burguesa. O Adriano, lá atrás, ele me criticava pela expressão do petucano. A vida me deu razão. Houve lá, Hegel, uma adequação da realidade ao conceito. Porque foi, a chapa agora é de DNA petucano. Ou não? Lula e Alckmin. Lá na primeira do Lula ainda era o operário com o homem da burguesia industrial, da Coteminas. A Coteminas tem 24 mil operários na base. Era Lula e o Zé Legar brigando contra a taxa de juros. Pois é. E o Lula turbinando o Meirelles, que era o deputado do PSDB eleito por Goiás. Muito bem. Então, agora, a chapa é petucana. Olha, eu até me sinto um pouco profeta. Eu não tenho como não me sentir profeta. Me sinto profeta dizendo claramente o que está acontecendo. É uma chapa petucana. É um governo petucano. E aí, Rogério, qual é o problema? O petucanismo administra a ordem burguesa. Essa república está podre, de cima e embaixo. Você chama para o judiciário, eu quero te dizer, leia o parecer do Dias Toffoli, que ele emitiu agora, pegando o Sérgio Moro. Leia a sentença do dia 9 de setembro do Toffoli. É uma denúncia do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita, de todas as instituições, que ele diz o seguinte: corromperam completamente, estão corruptas. Ele não diz assim, essa é a minha leitura, ele denuncia todas as instituições, que todas foram cúmplices das maiores ilegalidades de Sérgio Moro e Dallagnol. A 13ª Vara, a Gabriela Hart, tudo. Eu estudo essa matéria a fundo, não pego de 247, eu estudo os documentos. Aí o que eu fui ver? Não tem maior delação que a do Toffoli. Estou soltando amanhã um artigo sobre isso. Toffoli, o delator. É uma denúncia do nosso sistema. O STF
não é capaz de garantir a democracia, porque o jurídico nunca garante o político. Aliás, é uma consequência do período. Então, veja, esse sistema apodreceu. Em 2016, a Dilma foi destituída sem luta. Em 2018, emergiu o proto-fascista. Eles conseguiram... Tem um partido fascista, tem um projeto fascista, tem. É uma ultradireita organizada em cima de um programa que é o programa da economia política do rentismo. Tem duas dúvidas. O governo, o que faz? Faz uma implementação lenta, gradual e segura do projeto. Eles querem rapidinho. Foi assim que se decidiu o debate entre Dilma e Aécio, lá na Confederação Nacional da Agricultura. Então, o que acontece? A direita começou a fazer a crítica do sistema. E aí eu estou terminando. A direita começou a fazer a crítica do sistema. E fez a crítica do sistema de maneira radical. E levou milhões. Não é um problema do Nilo. É um problema que, no outro lado, tem 52 milhões de pessoas, brasileiros normais como nós. Igualzinho. Não é porque são gados, não é porque são analfabetos, não é porque são burros, não é porque são manipulados. Milhões votaram no Bolsonaro, não porque são Bolsonaro, porque odeiam o petismo. E milhões votaram no petismo, não porque são lulistas, porque odeiam o Bolsonaro. 10 milhões nem votaram. E na eleição anterior, 30 milhões não votaram. Há um desgaste do sistema político. E aí que vem o drama. A esquerda liberal, ela faz a defesa abstrata da democracia e acaba validando aos olhos dos milhões de brasileiros o sistema político. A direita, o que faz? Faz uma ordem abstrata à liberdade e acaba pavimentando o caminho para um sistema policial de qualquer natureza. Esse é um ponto. Qual é a questão, para usar a expressão do Adriano e combinar com tem uma oposição? O problema é que a oposição, Adriano, é de direita. E nós não temos uma oposição de esquerda que precisa. Você disse, bom, Nildo, nós temos que negociar com o governo. Eu digo também, só que o governo está dizendo, não negocio com vocês. Não é que eu não quero negociar. Eu, bolivariano, radical, digo, eu quero negociar. O problema é que o governo diz, eu não negocio com vocês. Esse governo, não é o do Bolsonaro, dona Regina, você sabe. Então ele diz, eu não negocio com vocês. E mandou as favas. Antes, proíbe-se todos nós. Se o governo dissesse, quero negociar, disse, opa, mas não. Na negociação, não funciona assim formalmente, como eu estou dizendo, a negociação é o seguinte, quantos tanques você tem? Qual é a tua tropa? Nós não temos tropa. E eu estou dizendo, nós precisamos de uma crítica de esquerda ao atual governo. Se não, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer duas coisas. De um lado, a direita com o monopólio da crítica. A direita está com o monopólio da crítica ao sistema. Eu não defendo o STF, nem o covil de ladrões, nem a democracia, porque essa é uma democracia burguesa. Isso tem uma longa literatura no marxismo, na história, etc. Eu não defendo isso. Eu defendo a revolução social. Claramente, cada vez mais convicto e cada vez mais com evidências que aos olhos de milhões estão vendo. A maioria dos brasileiros não defende o sistema político. Na última eleição anterior a essa, 30 milhões não votaram. Não votaram. E um monte votou. Eu fui obrigado, por circunstância, a votar nesse liberal cretino de direita, que é o Haddad, para evitar o ultraliberal. Percebe? Agora, fiz campanha pelo voto nulo com convicção absoluta, faria de novo. E a vida está me dando razão. Está aqui, ó. Eu vim trazer os documentos. Os documentos. Está contra essa avaliação? Coloque outro. Diga que vai ter superávit fiscal, diga que a arrecadação está crescendo, diga que a industrialização vai crescer, que a política industrial está indo, que as relações exteriores, que o sistema de... O governo pediu para o TCU agora desrespeitar o mínimo constitucional em saúde e educação. Não foi Bolsonaro, foi Lula. Pediu ao TCU agora para não ser caracterizado como uma ilegalidade que podia ser levada ao impeachment. Então, Rogério, uma direita não é o fascismo. Eu, há muito tempo, li o livro do Robert Paxton, Anatomia do Fascismo. Quem conhece, e política não basta gostar, tem que estudar. Quem conhece sabe que nós estamos muito... Nem a ditadura militar no Brasil foi fascista. Usou práticas de terrorismo de Estado? Sem dúvida. Matou, corrompeu. Primeiro, botou para fora 8 mil militares. Mais de 8 mil. Nacionalistas, alguns comunistas, socialistas, gente da mais alta capacidade, foi botado para fora. Cometeu crimes horrendos, mas não foi uma ditadura fascista.
Não se assemelhou nada, nem à Argentina, nem no Chile, que foi talvez mais acabado, que a gente poderia dar uma tintura fascista. E nós não temos aqui. Aqui tem uma oposição de ultradireita com um proto-fascista que ocupou a presidência da República. Só. E nós não temos uma oposição de esquerda. E quem alimenta o proto-fascismo é esse governo, que frustra mais uma vez a oposição. Todas as promessas que fez. Coisas simples, como coisas que portaria poderiam ser revogadas, que não são feitas. E promessas. Só uma precisão que eu acho que intelectualmente é importante para o Adriano. Adriano, a transição do teto de gastos do Temer para o teto de gastos do Lula, a diferença é minúscula em termos de arrecadação, em termos de sobra de caixa, em termos de taxa de investimentos, etc. Nós estamos com o teto de gastos. Não, minúscula, só que ela não produzirá resultado. E eu trouxe os dados aqui, Adriano, de que no terceiro trimestre, nós vamos terminar o ano com 141 bi de déficit. E o Haddad está dizendo que o ano que vem zero. Se o ano que vem zero, imagina o tamanho do ajuste que ele vai fazer com uma economia que não cresce na indústria de transformação, que não gera emprego. Eu dei o dado. Nós temos 40 milhões de pessoas sem carteira assinada. E, até agora, o governo produziu 1,2 milhões de carteira assinada. Esse é um abismo social. E esse é um problema, essa é a encalacrada. Eu aposto na criação de uma oposição de esquerda radical ao atual governo. Essa é a diferença. O papo está bom, mas nós precisamos continuar, porque nós temos a terceira fala, né, do professor Adriano, né, que vai falar sobre... E nós gostaríamos de agradecer muito ao professor Nildo. Estamos aqui, então, justamente para ouvir essas vozes dissonantes, como eu falei, e agora, então, nós vamos para ouvir a fala do professor. 5 minutos? Então, vamos dar uns 5 minutinhos. Muito bem.